quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, no texto de Romanos. Romanos capítulo 16, vamos compartilhar nessa manhã o estudo bíblico, o último estudo bíblico dessa série, Romanos capítulo 16. Vamos lá, caminhemos juntos aqui nesse período. Romanos capítulo de número 16. Vamos ler todo o texto. Convido você a ficar de olhos abertos, Bíblia aberta, caneta e papel à disposição. E se você quiser fazer alguma pergunta, entrar no comentário, fique à vontade, dentro do possível. Nós vamos caminhar juntos e você pode tirar dúvidas e nós ajudaremos naquilo que for possível. Caso não tenhamos condições para isso no momento, vamos buscar apoio com outros que nos ajudam certamente para esse momento. Então vamos lá, Romanos capítulo 16. Todo o capítulo diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça, e isso lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermas, Pátrobras e Hermas, e os irmãos que se reúnem com eles. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja com todos. Saudai-vos Timóteo, ou saúda-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e vos foi dado conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações,
ao Deus único e sábio seja dada a glória, por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu quero convidar você a caminhar conosco aqui nesse momento, juntos, estudando a carta de Paulo aos Romanos, no desejo de que o Senhor, pela sua graça e bondade, nos abençoe, nos dê um pouco mais de conhecimento, de percepção, e que assim juntos possamos sermos edificados no Senhor. Hoje, como dissemos, o nosso último estudo em Romanos, todo o capítulo de 1 a 27, e o tema dessa reflexão é saudações, admoestações e doxologia. Então são os tratos finais de Paulo, se despedindo daqueles irmãos a quem ele ainda não tinha conhecido ou não tinha visto pessoalmente aquela igreja de Roma, mas já escrevia uma carta pensando em estar lá no momento oportuno e de lá, como trampolim, ir até a Espanha. Os caminhos de Paulo não eram muitas vezes os mesmos caminhos que Deus havia pensado e tratado para ele, mas Paulo vai, pela misericórdia e bondade do Senhor, até Roma. E pelo que nos parece, num segundo momento, volta a ser preso, depois liberto, vai até a Espanha, num outro momento ele volta a ser preso e então ele é decapitado. Mas louvado seja Deus pelo testemunho, pela doutrina, pelo ensino desse bravo homem nos ajudando na compreensão da palavra de Deus. Nós vamos caminhar juntos aqui, meus irmãos, nessa manhã. Convido você a se manter firme, andando conosco. Romanos 16, esse último capítulo, é muito valioso quanto ao resultado do Evangelho na vida de muitos que foram por ele transformados. Quando nós olhamos Romanos 16, nós olhamos exatamente a palavra final de Paulo, abraçando e mandando lembranças a tantos irmãos, exatamente pessoas que foram impactadas pelo poder do Evangelho. O poder do Evangelho é demonstrado de modo vivo na vida de pessoas que aprenderam a servir em amor, segundo o próprio padrão de Cristo. Ou seja, pessoas que foram transformadas pelo Evangelho e agora estão a serviço uns dos outros, a serviço da igreja como um corpo e a serviço da glória de Deus. Essa é a realidade que nós deparamos aqui. Vamos olhar então em alguns momentos, algumas realidades propostas aqui neste capítulo. A primeira coisa que temos são recomendações. Paulo escrevendo aquela igreja e mandando, primeiramente, uma recomendação. Olhe só no versículo 1 e 2. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vos vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Febe, meus irmãos, pode ter recebido a incumbência de levar essa carta de Paulo, que estava na região de Corinto, até Roma. Possivelmente ela estivesse indo lá até por outros interesses, outras necessidades do seu trabalho, da sua vida pessoal, e Paulo a encarrega de levar essa carta, e agora Paulo está dizendo: recomendo-vos a irmã Cencreia, para que vocês a recebam. Meus irmãos, Febe precisava de uma carta de recomendação que a apresentasse aos cristãos em Roma. Possivelmente ela, como Paulo, ainda não tinha conhecido aquela igreja, mas está aqui Paulo dando essa carta de recomendação, esse bilhete autorizado, dizendo que ela levava a correspondência em seu nome e representava o apóstolo naquele momento. Então, a primeira coisa que temos a olhar rapidamente nessa questão das recomendações é que isso era uma prática usual. Era muito comum em viagens o portador levar uma carta do seu emitente no intuito de que ele fosse bem aceito, bem recebido, onde quer que o representasse. Cartas comuns no Antigo Testamento, no mundo antigo, e agora necessárias para proteger as pessoas até de charlatões. Essas cartas davam autorização e davam reconhecimento diante daqueles aos quais era dirigida de que aquela pessoa ou o conteúdo que ele levava era digno, conforme o seu emitente. Mais uma vez, olha então
lá em Neemias, se você puder fazer isso, Neemias capítulo 2, versículo 7, você vai encontrar justamente Neemias também recebendo cartas e levando consigo cartas de recomendação. De quem? Nada mais, nada menos do que o próprio imperador do mundo na época, o rei Artaxerxes. Você vai encontrar alguns falando apenas Xerxes, mas ele vai levar cartas de recomendação de Artaxerxes para pessoas, autoridades e povos vizinhos a Jerusalém, autorizando Neemias a reconstruir aquela cidade. Disse ainda ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Então, Neemias está aqui partindo para uma missão de reconstruir Jerusalém, e ele leva cartas de recomendação para que, em nome do imperador do mundo naquela época, ele pudesse ter guarida, pudesse ter o material necessário, pudesse ter a cobertura necessária para reconstruir Jerusalém. Então Artaxerxes deu carta de apresentação a Neemias, que ele abriu o caminho para cumprir o seu projeto, que era reconstruir os muros de Jerusalém. Depois daquela leva, outros vieram reconstruindo o templo, as casas, e Jerusalém é reconstruída. Recomendar, meus irmãos, é pedir atenção e benevolência, algo como entregar em confiança, ou seja, quando se entrega uma carta de recomendação, está se pedindo que o outro que a receba também o portador dessa carta numa atitude de bondade, de benevolência, e receba esse tal em confiança àquele que o remete. Paulo estava dizendo que Febe era digna de atenção especial diante dos irmãos, e em Roma assim é que deveria ser recebida. Olhe lá mais uma vez, versículo 2, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive minha protetora. Então, recomendações assim protegiam a igreja e protegiam também os irmãos de erros e de heresias. A pessoa que ia autorizada. Quem está caminhando conosco durante a semana, no café da manhã, pôde perceber na segunda carta de João, também na terceira, a questão da visita e da presença de pregadores itinerantes. Alguns iam levando má doutrina. Então, essa prática de cartas de recomendação já abria as portas e confirmava aquele tal como, de fato, irmão em Cristo Jesus. Evitava que a igreja fosse envolvida, muitas vezes, em erros, em heresias. Cartas de recomendação ainda são indicadas hoje e ainda são benéficas em nossos dias. Muitas vezes numa porta de emprego, muitas vezes numa representação diplomática, as cartas de recomendação elas têm ainda o seu valor no nosso mundo moderno. Outra coisa que nós temos que perceber aqui nessa recomendação, meus irmãos, é quem era Febe. Febe, uma mulher muito especial. Paulo a chama de nossa irmã. Olha aí, que privilégio ser irmã do apóstolo Paulo. Assim, podemos perceber que Paulo valorizava tremendamente aquela mulher. Perceba de novo aí no versículo 1, recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Segunda coisa, Paulo a reconhece como serva, como ministra ou como diaconisa. Quando ele usa aqui a palavra servir, é a palavra diaconia. Podemos, quem sabe, brincar com o verbo aqui, dizendo que ela está diaconizando a igreja, ou seja, ela está ministrando a igreja, ela está servindo a igreja. Então, o termo diácono é o termo que está presente aqui nesse serviço. No versículo 2, Paulo vai dizer que ela serve aos santos, ela protege aos santos, ela abençoa os santos. Ela tem sido de grande auxílio para muita gente, vai dizer Paulo, inclusive para ele mesmo. Olha de novo no finalzinho do versículo 2, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Então, mais uma vez aí no finalzinho do versículo 2, Paulo apresenta essa realidade.
A palavrinha que você tem aí como protetora, despróstatis, ou depróstatis, lá do grego significa beneficente, benfeitora, ou protetora mesmo. E Paulo usava essa palavra, para demonstrar que a ideia de protetora é alguém que investe não só a sua vida, a sua pessoa, mas também os seus bens, o seu dinheiro, os seus recursos para ajudar outros. Então essa palavra está envolvendo aqui que possivelmente Febe utilizava também do seu dinheiro, da sua riqueza, para apoiar e para abençoar a igreja. O apóstolo Paulo e tantos outros. Ela tem sido protetora. A palavra envolve proteção com recursos. Então Paulo está dizendo que ela era uma mulher especial. Segunda coisa, meus irmãos, na reflexão da nossa revista nessa manhã, que gostaríamos que você estivesse caminhando conosco, observando, é que Paulo envia aqui, a partir do versículo 3 até o versículo 16, muitas saudações. Paulo toca a vida de várias pessoas, valorizando, reconhecendo e colocando-os de forma muito aceitável, muito agradável no meio daquela igreja. Lembra que nós lemos lá no Salmo 16, versículo 3? Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis. Paulo está levantando aqui uma série de nomes de pessoas notáveis na vida de Paulo e certamente na vida daquela igreja ali em Roma. Paulo envia saudações a 26 indivíduos, ele cita o nome de 24, nome a nome, e acrescenta, na maioria dos casos, uma apreciação pessoal a cada um deles. Vamos perceber isso? Vamos caminhar como Paulo conhecia tanta gente numa igreja que ele nunca tinha visitado. Como é que Paulo poderia saber o nome, ter o conhecimento e a apreciação de tantas pessoas que talvez ele nunca tinha estado lá para visitar? Paulo conhecia essas pessoas? Se é que conhecia, de onde conhecia? Então, só para a gente perceber, meus irmãos, a questão de viajar na época de Paulo era uma coisa relativamente fácil e simples. Não havia limites entre os países que cerceasse a entrada de qualquer um, porque o império era vastíssimo, embora recortado em muitos e muitos países e regiões e províncias, era livre o trânsito. Então as pessoas tinham muita facilidade naquela época para viajar de um lugar para o outro. E muitos podem ter conhecido Paulo, especialmente quando trabalharam ali na região da Ásia, capital Éfeso, durante vários anos. Paulo labutou, trabalhou ou na região da Ásia, ou na entrada na Grécia, Corinto, Atena, ou na entrada na região greco-macedônia. Muitas pessoas conheceram Paulo e certamente agora Paulo está se dirigindo a esses tais que o conheceram em períodos de trabalho ou de viagem. Então, Paulo vai dar aqui algumas recomendações, ou algumas saudações, melhor dizendo, a vários desses irmãos. É impressionante a maneira particular como Paulo levanta a questão da unidade e da diversidade a qual aquela igreja pertencia. Como aquela igreja era uma igreja extremamente variada no tipo de cultura, pátrias, nações ali representadas e pessoas servindo ao Senhor. Os cristãos de Roma, eles divergiam em raça, classe social e gênero. Você pode perceber aqui, nós vamos encontrar pessoas aqui que são possivelmente escravas, outros são de alto escalão dentro do próprio governo do Império Romano. Nós vamos encontrar homens e mulheres. Então a igreja era extremamente diversificada e Paulo se dirige mostrando exatamente isso. Quanto à raça, nós já sabemos que havia naquela igreja também tanto membros judeus como membros gentios, o que é comprovado aqui então nessa lista. Vamos passar os olhos aqui rapidamente. Primeiro nome que você tem aí, Áquila e Priscila, no versículo 3, ou Priscila e Áquila. Saudai, Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Olha o que Paulo fala no versículo 4, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Áquila e Priscila, é bem certo que eles eram cristãos judeus. Você vai perceber a presença
de Paulo falando em outros momentos, ou se dirigindo em outros momentos, desculpa, Paulo, Lucas, se dirigindo em outros momentos, quando Cláudio expulsa os cristãos ou os judeus de Roma no ano 54, Áquila e Priscila também são expulsos de lá, porque eles eram judeus. E vão encontrar com Paulo, vão discipular lá em Corinto o jovem promissor, pregador, Apolo, que vai fazer um grande trabalho. Então, só para mostrar que Áquila e Priscila, eles eram certamente cristãos judeus. Paulo vai usar aqui nos versos 7 e 11 a palavrinha signeis. A palavra signeis, ela é traduzida aqui por parentes. Olha no versículo 7, ele vai dizer: meus parentes, Andrônico e Júnias, meus parentes. Olha também no versículo 11, saudai meu parente Herodião. Por que nós estamos levantando essa questão aqui? É que muitas vezes nós entendemos que essas pessoas aqui, numa leitura simples, conforme a nossa tradução, é que eles pudessem ser, quem sabe, primos, tios, alguma coisa assim de Paulo, né? Parentes no sentido do laço sanguíneo mais próximo. Mas, na verdade, a palavra signeis, ela não é necessariamente traduzida como parente de sangue, mas ela pode e deve ser traduzida no sentido de que eles eram da mesma raça. A tradução melhor para ela seria minha gente, ou os de minha raça, e não necessariamente meus parentes. Você pode, por exemplo, verificar em outros lugares onde essa palavra aparece. Volta lá, por exemplo, para Romanos capítulo 9, versículo 3. É um texto que nós passamos por ele há pouco tempo atrás, e você vai ver o que Paulo fala lá. 9:3, ele vai dizer assim: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Essa palavrinha compatriotas é a mesma palavrinha signeis. Meus compatriotas. Aqui foi traduzido como meus parentes, mas a melhor tradução, de acordo com várias versões do mundo todo, não deveria ser parentes, mas pessoas da minha raça. Então Paulo está se dirigindo aqui, dizendo que esses irmãos aqui também eram de origem judaica. Eles também eram judeus. Essa é uma observação que temos aqui. Qual era a classe social dos amigos romanos que Paulo cita aqui? Vamos observar alguns nomes que Paulo coloca. Olha no versículo 8. Ampliato, saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Olha ainda no versículo 9. Saudai a Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo. Olha no versículo 14. Saudai a Filólogo. Tem o nome dele ali. Desculpe, no versículo 14 é o nome Hermas, e no versículo 15 o Filólogo. Então, esses nomes aqui eram nomes muito conhecidos em relações e listas do Império Romano como sendo nomes de escravos. Olha só, então Paulo cita judeus, Áquila, Priscila e outros que são denominados aqui como seus parentes, mas na verdade são seus conterrâneos, e cita agora aqui nomes possivelmente de pessoas que eram escravas. Se continuavam como escravos ou se tinham sido libertos, não há a informação plena aqui, mas pessoas que eram de uma classe escrava. Interessante perceber isso. Aristóbulo é mencionado no versículo 10. Volta lá no versículo 10, dê uma olhadinha. Ele vai dizer, saudai-os da casa de Aristóbulo, mencionado no versículo 10, pode ser aqui um neto de Herodes o Grande e muito amigo do imperador Cláudio, que era o imperador aí próximo à época. Olha só, então pessoas de vários níveis, de várias culturas, de vários sedimentos ou estratos sociais presentes aqui na citação de Paulo. Percebe-se que essa igreja era uma igreja extremamente diversificada. Versículo 11, você tem aí, saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Narciso
talvez ninguém menos que o conhecidíssimo, rico e poderoso Liberto, que exerceu grande influência com Cláudio, que também havia sido imperador anos antes. Olha só, Paulo está tratando e se relacionando aqui com pessoas de alto nível no escalão, mas também com pessoas simples, com pessoas talvez até escravas. Então era uma igreja bastante diversificada no seu grupo de pessoas alcançadas pela graça em Cristo. Você tem aqui a foto do Joseph Barber Lightfoot. Ele foi um pregador, um teólogo inglês, e ele vai dizer assim que parece haver se estabelecido uma clara suposição de que entre as saudações encontradas na epístola aos romanos estão incluídos pelo menos alguns membros da casa imperial. Então você percebe que pessoas de alto escalão, os da casa de César, pessoas lá das cortes palacianas do império, são citadas aqui por Paulo. Percebendo? Interessante ver como Paulo tinha acesso não só às pessoas de trato comum, mas também às pessoas de mais alto nível. É bem provável que Rufo, no versículo 13, olha o versículo 13, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Possivelmente Rufo, aqui saudado no versículo 13, seja o filho de Simão de Cirene, lembra? Aquele que carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Jesus extenuado, cansado, sofrido e de repente não conseguindo levar a cruz. O Império Romano podia fazer isso, passando ali alguém que vinha do campo a trabalho, é levado, é forçado a carregar a cruz. E é interessante que pode ter sido Rufo, o filho de Simão de Cirene. Marcos, cujo evangelho foi escrito em Roma e possivelmente para os cristãos de Roma, é o único que menciona que os filhos de Simão eram Alexandre e Rufo. Olha só, Marcos escreveu em Roma e possivelmente para os romanos o evangelho. E ele menciona Rufo na sua carta ou no seu evangelho. E Paulo agora está aqui também dando saudações aos cristãos de Roma e citando o nome de Rufo, possivelmente o filho daquele homem que ajudou a carregar a cruz de Jesus. Parece que Marcos deixa transparecer com bastante tranquilidade que os dois, Alexandre e Rufo, possivelmente a sua mãe que morava ali com eles, eram bastante conhecidos também dos leitores de Roma. Percebe? Vamos caminhando aqui. E a gente vai continuar observando algo interessante ainda nessas saudações. Essa seção, ela revela então a unidade na diversidade, que é uma marca da Igreja de Jesus, onde não pode haver agregação por sexo, situação financeira, escravidão ou qualquer outra forma de discriminação. É Paulo escrevendo aos Gálatas, escrevendo a outras cartas, ele vai dizer que não pode haver grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, ou seja, a igreja ela é nivelada, todos somos igualmente pecadores e ao mesmo tempo todos somos igualmente resgatados pelo sangue de Jesus. A igreja não pode ser lugar para ostentação de títulos. A igreja não é lugar para ostentação de classe social. Mesmo que haja ali, ou pode haver pessoas do mais alto requinte de riqueza, de grandeza social, de conhecimento, de colocação nas suas áreas sociais, nos seus estratos sociais. Todos devem ser tratados em pé de igualdade. Não pode haver predileção e não pode haver acepção. A igreja é uma família, ela é una. Apesar da diversidade, existe e deve existir uma unidade. Paulo vai dizer isso lá aos crentes de Éfeso: preservai a unidade do Espírito. Cuidem dessa unidade. Nós não produzimos essa unidade, ela é natural. Onde há um convertido, verdadeiramente, é o que dissemos lá no texto de Salmo 16, eles são os notáveis, são maravilhosos, são pessoas alcançadas pela graça. Não importa se é o gari da sua cidade ou se é o doutor do mais alto nível que possa haver aí. Eles são os notáveis, nos quais eu tenho todo o meu prazer.
Então, Paulo mostra aqui, através dessa sua lista, através dessa saudação, como era uma igreja diversificada, a igreja de Roma. Mesmo diante de fatores que poderiam causar divisões, como cultura, costumes, a língua, o grau de maturidade cristã, o parentesco, a classe social, a intelectualidade, a etnia e, quem sabe, tantos outros particulares, Paulo encoraja esses irmãos a viverem a unidade centralizada na pessoa de Jesus. Então, essa igreja é chamada a viver nessa unidade. Olha os versículos 5 e 6. Mais uma vez aí, agora no capítulo 15. Volte lá no capítulo 15, versículos 5 e 6, quando Paulo fala: ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, devemos viver assim, em unidade, apesar da diversidade. O pobre, o mais simples irmãozinho da igreja, tem que se sentir livre para conversar, para se expressar, para adorar, para se relacionar com o mais alto e mais douto. O mais douto e mais alto, em qualquer que seja o extrato social ou econômico que possa ter dentro da igreja, ele tem que ter a humildade também de abaixar o nível e de se relacionar, sentar à mesa e comer com o mais simples dos irmãos. A igreja é chamada a viver nessa unidade. Versículo 7, lá no capítulo 15 ainda, Paulo vai dizer assim para aquela igreja: portanto, acolhei-vos uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Irmãos, vocês se lembram da carta de Paulo aos Coríntios? Quando no capítulo 11 da primeira carta, Paulo estabelece ali algumas recriminações, inclusive, àquela igreja dos Coríntios, porque eles faziam acepção de pessoas. No participar da festa ágape, no participar do jantar ou do almoço do amor, da festa do amor, eles tinham acepção de pessoas. Os que tinham valores, riquezas, traziam as melhores comidas, comiam do bom e do melhor, e os que eram de linha fraca, escrava, passavam fome. Na mesma igreja, no mesmo almoço. Olha o que Paulo diz lá. Não convém que seja assim. Isso pode acontecer lá fora, mas na igreja de Deus não há ninguém melhor que ninguém. Você pode ser o doutor, ou você pode ser o mais simples. Todos nós estamos no mesmo nível. Então Paulo vai encorajar essa unidade cristã nesta carta aqui aos Romanos. Terceiro item da nossa reflexão, meus irmãos, é que Paulo também faz aqui algumas admoestações. Você vai perceber agora do versículo, volta lá no capítulo 16, do versículo 17 ao versículo 20, especialmente, Paulo faz aqui algumas admoestações. Das saudações, Paulo muda de forma drástica para admoestações. Ele que vinha falando com tanta alegria de irmãos, cada um com as suas observações, os seus elogios particulares. E você pode, inclusive, voltar e olhar lá no texto de Áquila e Priscila, no versículo 4, Paulo fala: eles arriscaram a sua cabeça por mim. Lá na frente, no versículo 5, Paulo vai dizer que o Epêneto foi um dos primeiros alcançados por Cristo na Ásia. Para Maria, no versículo 6, ele fala: ela é trabalhadora, muito trabalhou por vós. No versículo 7, ele fala sobre Andrônico e Júnias, ele fala que eles são notáveis entre os apóstolos. No versículo 8, ele fala que Amplito é um dileto amigo. No versículo 9, ele fala que Urbano é um cooperador, um participante da obra de Cristo. Para Estaques, ele fala que ele é amado. Para Apeles, diz que ele é aprovado em Cristo. E ele vai tecendo assim elogios e adjetivos que exaltam, que mostram a notabilidade desses irmãos e o apego e o carinho que Paulo tinha por cada um deles. Mas agora, de um momento tão festivo, efusivo, de troca de elogios,
Paulo passa agora a mostrar de forma bem drástica algumas admoestações, chamando a atenção daquela igreja para alguns perigos que os rondavam. Então vamos observar, essa sessão ela é extremamente importante também para nós. Olha no versículo 17, a primeira parte. Rogo-vos. Essa palavrinha rogo-vos, ela tem um peso de uma solicitação veemente. Meus irmãos, por favor, prestem atenção. É esse o chamado de Paulo àquela igreja. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. Observem, fiquem antenados, saibam quem são eles. Então Paulo está trazendo aqui a primeira demonstração, chamando a atenção desses irmãos, indica uma abordagem, profunda preocupação de Paulo com a unidade da igreja. Pessoas que provocam divisões e escândalos. Cuidado, saibam quem são eles. Paulo está chamando aqui a atenção da igreja, porque a igreja não poderia e não merece, igreja alguma, ser dividida, ser faccionada, ser quebrada por pessoas que trazem divisões e escândalos na igreja. Os falsos mestres causaram dano, quebrando a comunhão e contradizendo o ensino apostólico. Observe bem a continuidade de Paulo neste versículo. Na parte B, ele fala que eles andam em desacordo com a doutrina que aprendestes. Ou são pessoas que estavam contradizendo e ensinando, quem sabe, outras coisas à igreja. Cuidado, fique antenado com pessoas que vêm com um outro evangelho. Você se lembra da carta de Paulo aos Gálatas? Com certeza, quando Paulo fala exatamente disso. Se alguém trouxer um outro evangelho, não aceite. Se alguém trouxer um outro evangelho, pode ser um anjo vindo do céu. Se alguém trouxer um outro evangelho, pode ser até mesmo eu, no momento de loucura ou de fraqueza. Não aceite um outro evangelho. É o que Paulo está dizendo. E agora recriminando aqui os irmãos, ou aos irmãos, pessoas que faziam isto dentro da igreja de Roma. Pessoas que vêm trazer divisões e provocar escândalos. Paulo não define e não deixa uma certeza para nós quem são eles. Mas nós percebemos aqui que são pessoas de uma tendência antinomiana. O que é antinomiana? Anti é contra e nomos é lei. Então, os antinomianos são aqueles que eram contra qualquer tipo de lei, de mandamentos, de restrições na vida da igreja. Eles pregavam dizendo o seguinte: nós somos livres, podemos fazer o que quiser, podemos inclusive pecar o quanto quisermos, porque nós somos salvos. Você vai encontrar Paulo trabalhando essa ideia em outras cartas também. Você vai encontrar, por exemplo, nas cartas dirigidas por Jesus através de João às igrejas do Apocalipse, esse erro doutrinário sendo ali também combatido. Lembra-se de uns tais chamados de Nicolaitas na carta aos cristãos de Éfeso, lá em Apocalipse? Vai aparecer também em outras cartas conjuntas ali daquela mesma seção de Apocalipse, o refrear. Lembra-se que numa das cartas fala-se ali sobre os seguidores de Balaão, sobre aqueles que seguem Jezabel. Exatamente esses tais, os antinomianos, queriam pecar à vontade e ainda assim dizerem-se salvos em Cristo Jesus. Paulo está dizendo para eles aqui: cuidado, eles estão trazendo divisão, eles estão trazendo o fracionar da doutrina, eles estão ensinando coisas em desacordo com a doutrina apostólica. Eles não servem a Cristo, eles servem o seu próprio ventre. Se você se lembra de Paulo falando disso aos Filipenses, ele fala: meus irmãos, eu já falei isso com vocês e agora eu repito até chorando. Eles são inimigos da cruz de Cristo. Eles buscam o seu próprio ventre, satisfação do seu próprio ser e não a glória de Cristo. Olha o versículo 18 aí em Romanos 16, Paulo vai dizer isso. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Eles não servem a Cristo, mas servem a si mesmos. O interesse deles não é viver para a glória de Deus, é viver para o seu prazer. Paulo traz então aqui 3 advertências que nós precisamos
também observar nessas recomendações de Paulo. Só um minutinho. Precisamos observar aqui essas advertências que Paulo traz. Primeira coisa, permaneçam vigilantes. Olhe a última palavrinha que Paulo coloca lá no versículo 17. O último verbo que Paulo põe lá no versículo 17. Qual é? Afastai-vos deles. Olha, permaneça vigilante e seja capaz de afastar. Aliás, a expressão não era no último, era no primeiro, né? O primeiro verbo aí, irmãos, notem, né? Prestem atenção. Então, Paulo nos adverte que os cristãos de Roma a se acautelarem contra aqueles que causam divisões, a notar, a saber quem, a perceber aqueles que contradizem o ensino dos apóstolos. Essa é a primeira chamada de atenção de Paulo para essa igreja. Conhecer e praticar a doutrina e evitar as ciladas dos falsos mestres. Então, a primeira coisa importante, meus irmãos, para que nós escapemos do erro, qual é? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade te ajuda a escapar daquilo que é falso. Não adianta ficarmos estudando, já falamos isso aqui no outro momento, ficarmos estudando sobre seitas, sobre erros heréticos que existem por aí. Há irmãos que parece que o maior prazer deles é estudar sobre seitas. Não reputo como coisa de última necessidade. É importante aqui e ali você ter conhecimento, sim, sobre o surgimento, sobre a filosofia, sobre as heresias das seitas, mas a coisa mais importante que tem não é estudar sobre seitas. Eu já falei numa certa feita que nós temos no Brasil seitas ligadas ao cristianismo. No Brasil, cerca de 4.000 seitas diferentes, fora aquelas que nada têm a ver com o cristianismo. E se você for estudar, então, uma seita por mês, você passaria a sua vida inteira estudando sobre seitas. E eu vou dizer para você que estudar uma seita por mês não é suficiente, porque muitas vezes uma seita te toma tanto tempo para conhecê-la que você gasta muito mais que um mês estudando os erros e comparando a Bíblia com tal seita. Então, se você for estudar as seitas à luz da Bíblia, você vai gastar a sua vida estudando seitas. Ao invés de estudar as seitas, estude a verdade. Dissemos também numa outra vez aqui que as pessoas que trabalham com o dinheiro, caixas de banco, tesoureiros e tal, das entidades financeiras, eles não buscam conhecer as notas falsas, mas eles procuram conhecer muito bem cada detalhe da nota verdadeira. Nós estamos aí na iminência de termos em pouco tempo a nota de R$200, já zoada e zombada por muitos, né? Existem posts e brincadeiras, alguns memes já sobre essa possível nota de R$200. Com certeza, assim que lançada, vai surgir também uma enxurrada de notas falsas, aproveitando justamente o vácuo do desconhecimento. Muita gente não conhece a verdadeira, é fácil de pegar uma falsa. Então, a melhor maneira de escapar de uma nota falsa é conhecer muito bem a nota verdadeira. E quando o governo emite uma nota nova, uma cédula nova de dinheiro, ele também coloca à disposição do povo quais são os pontos de identificação daquela nota verdadeira. Se ela tem uma marca d'água, se ela tem uma fitinha dourada, algo meio que sem a percepção imediata, você coloca contra a luz, etc., e você vai percebendo detalhes daquela nota verdadeira. Então, assim também é com a doutrina. Não se preocupe em conhecer o erro, se preocupe em conhecer a verdade. Conhecer e praticar, então, a doutrina e evitar ciladas dos falsos mestres. Procure conhecer a verdade. Leia a palavra, leia a Escritura, conheça o caminho da verdade sempre. Isso te ajuda a escapar dos falsos. Outra coisa, Paulo vai dizer, então, agora, utilizando o último versículo o último verbo do verso 18, mantenha-se afastados desses tais.
afastai-vos deles, diz Paulo aí no versículo 18. Paulo, meus irmãos, exorta os crentes aqui a manterem distância daqueles que por vontade própria se desviam da fé apostólica para darem ouvidos a falsos mestres. Paulo diz, cuidado, podem parecer ovelhas, mas são lobos, cuidado com eles. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 18, olhe lá a segunda parte, com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Ou seja, com conversas macias e bajulação, eles enganam o coração de pessoas simples, de pessoas que ainda não tiveram maturidade para discernir a doutrina. Olha o que Paulo diz aí no versículo 18. Afaste-se deles, porque esses tais não servem a Cristo, mas servem a si mesmos, o seu próprio ventre. E com palavras macias, com enganos, eles seduzem e enganam o coração de pessoas simples. Então nós somos chamados a prestar atenção nessa segunda advertência de Paulo. Cuidado! Mas Paulo vai dizer uma outra advertência mais à frente, meus irmãos, cresçam em discernimento. É aquilo que nós já falamos, conheça a verdade, cresça no conhecimento da verdade para que você possa ter discernimento. Onde está o erro? Olha o versículo 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal, diz Paulo. Sejais sábios para o bem. Procure adquirir sabedoria, procure ter conhecimento, procure ter discernimento. Muitas vezes, meus irmãos, uma grande parte dos cristãos hoje em dia se contentam apenas em ir à igreja e ouvir, mas não leem. Quantos livros evangélicos você lê por ano? Diga para mim. Se quiser pode colocar aqui na área de comentário que eu vou te avaliar. Mas quantos livros evangélicos de bom calibre você lê por ano? Pelo menos 2 ou 3? Ou quanto tempo faz que você não lê um bom livro, sadio, que te ajude a crescer na fé? Então você precisa ler, meu irmão. Você precisa ler, minha irmã. Ah, pastor, mas eu não sou de muita leitura. Coçar e subiar é só começar, diz o adágio popular. Se você começar a ler, você vai descobrir um mundo encantado na leitura, você vai ficar fascinado com o aprendizado. Comece a ler. Mesmo que você não tenha o hábito de ler, comece a ler. Quem lê sabe mais. Vai lá. Então, cresça em discernimento. Paulo queria que os crentes romanos soubessem escolher o bem e não quisessem experimentar o mal. Olha o versículo 19, a parte B. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Né? Leia bastante, estude a palavra, conheça a palavra, leia bons livros. Nós temos excelentes expositores hoje, graças a Deus, em nossa Igreja Presbiteriana do Brasil. Não vou citar nomes, mas você sabe aí alguns de cabeça. Grandes pregadores, grandes expositores com materiais excelentes. Visite o site da nossa editora. Não estou ganhando nada para essa propaganda aqui, né? Mas visite o site da nossa editora presbiteriana. Tem muito material bom. Visite o site da editora PES. Visite o site da editora Fiel. Visite o site da editora Vida Nova, por exemplo. Tem muito material de calibre excelente ali para o nosso crescimento e conhecimento espiritual. Precisamos ler, precisamos conhecer. Então, Paulo queria que os crentes fossem sábios para o bem. Sabedoria não nasce com a criança. Sabedoria se adquire. Então, você também, para ser sábio, você precisa adquirir a sabedoria. A sabedoria, ela é um aliado do conhecimento. Sabedoria não é conhecimento, mas sabedoria é um aliado do conhecimento. O conhecimento é a aquisição de verdades, de valores, de pressupostos, de estabelecimentos que te ajudem a perceber e saber dos fatos. A sabedoria é a capacidade de você aplicar o conhecimento adquirido para o seu bem ou para o bem de outros. Então, Paulo queria que os crentes fossem
sábios. E para serem sábios tinham que ter conhecimento doutrinário. Você precisa crescer em conhecimento e crescer em sabedoria. Então, no versículo 19, você tem aí essa proposição de Paulo. Eu quero que sejais sábios. Para quê? Para o bem. Paulo vai dizer aos coríntios que eles deveriam ser maduros no juízo e serem crianças na malícia. Então é isso que Paulo está dizendo para eles aqui também. Que vocês sejam sábios para o bem e sejam simples para o mal. João, meus irmãos, ele instrui para nem mesmo receber em casa aqueles que ensinam o erro. Se você correr lá para a carta de João, no capítulo 10, no versículo 10 da segunda carta, só tem um capítulo, no versículo 10, João vai dizer assim, nem os recebais em casa. Então, se vai alguém na sua casa para ensinar doutrina, para conversar sobre teologia, e esse tal não é realmente um cristão reformado, não é realmente um cristão maciçamente fixado e firmado na palavra de Deus, não o receba em casa, com esse teor. Você pode até receber, porque ele pode ser seu parente, vai lá para almoçar, para participar de uma celebração, mas com o intuito de debater e de conversar doutrina, João é específico. Não receba com esse teor. Não receba em casa. Não lhes deis as boas-vindas. Por trás da atuação dos falsos mestres, meus irmãos, Paulo detecta a estratégia de Satanás, que é o enganador. Então, onde tem uma heresia sendo ensinada, ali tem o dedo do diabo, querendo tocar a sua vida. Olha o que Paulo diz aí no versículo de número 20. Olha aí no versículo número 20, o que é que Paulo diz? Romanos 16, 20. Me perdi aqui. Romanos 16, 20 diz assim: E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo de vossos pés. Por que Paulo fala sobre Satanás aqui, enquanto ele falava de falsos mestres? Justamente, meus irmãos, por essa ligação. Atrás de todo ensino errado existe a ação do diabo para enganar. A Bíblia vai dizer que ele é o enganador dos irmãos. Ele é aquele que procura solapar a base doutrinária, a base da nossa firmeza em Cristo. Então, por trás dessa atuação maligna, ou por trás dessa atuação errada, existe uma atuação maligna. Satanás é o enganador, muitas vezes, na vida dos cristãos. Temos que estar abertos a isso. Paulo vai dizer que o Deus da paz não quer saber de conchavos com o diabo, porque só com a destruição do mal é que se alcança a verdadeira paz. Ou seja, para ter a verdadeira paz, o Deus da paz vai fazer guerra. Para ter a verdadeira paz, o Deus da paz vai destruir Satanás. Esse é um conclave final lá no fim da história, e nós sabemos que em vias de fato, Satanás já está vencido. Satanás já está destruído. Jesus já esmagou a cabeça da serpente. Ela está apenas se debatendo na figura do próprio animal, está lá se debatendo, mas já está com a cabeça esmagada. Então o diabo sabe que pouco tempo lhe resta, como diz o capítulo 12 de Apocalipse, pouco tempo lhe resta e ele está se debatendo, mas ele já está vencido. Mas diz o texto aqui, o Deus da paz em breve esmagará, não no sentido da vitória de Cristo lá na cruz, mas no sentido de erradicar da presença e do meio da igreja qualquer atividade maligna. Paulo diz aqui, em breve isso vai acontecer. Em breve isso vai acontecer. Em breve não é necessariamente uma referência ao tempo. Já tem 2000 anos que Paulo falou isso, não aconteceu ainda. Sim, mas essa expressão em breve é uma declaração de que nos planos de Deus nada irá ocupar o espaço entre a ascensão de Cristo e a sua segunda vinda. Ou seja, na agenda de Deus não tem outra coisa. Cristo foi glorificado, o próximo passo definitivo na história é a segunda vinda de Jesus e o final sobre Satanás, a vitória final sobre Satanás. A parousia, ou o retorno de Jesus, a manifestação de Jesus, é o evento imediatamente subsequente, então, no calendário de Deus. Está para acontecer.
Tiago, nosso irmão, o irmão de Jesus Cristo, ao escrever a sua carta, ele vai dizer que o juiz está às portas. A impressão que se tem é que o juiz está com a mão na maçaneta e vai abrir a porta a qualquer momento. A parousia, meus irmãos, o retorno de Jesus, a manifestação de Cristo, é esse próximo evento sobrenatural e tremendo que está para acontecer, e nesse momento a Bíblia diz que Deus vencerá total e cabalmente todo o reino das trevas. Então os cristãos devem contar com as vitórias provisórias sobre Satanás, vendo-o esmagado sob os seus pés. Ou seja, Paulo está dizendo que vocês verão o diabo sendo esmagado debaixo dos vossos pés. É ali, aqueles cristãos teriam vitórias ocasionais, assim como eu e você temos as nossas vitórias sobre o diabo. Mas chegará o dia em que Deus esmagará por completo Satanás, tirará por completo esse indivíduo do mapa da história. Quarta coisa que é importante você observar, meus irmãos, na nossa lição dessa manhã, são saudações finais que Paulo propõe. Olha aí, do versículo 21 ao versículo 24, Paulo propõe aqui algumas saudações. Antes, ele estava dando saudações aos de Roma, não é? Agora, ele está enviando saudações dos crentes que estão com ele, em Corinto. Então, Paulo está junto com Timóteo, junto com Jason, junto com Sosípatro, junto com Tércio, e está dizendo, olha, os meus irmãos estão aqui comigo e também mandam saudações a vocês. Então, essas saudações finais aqui são de irmãos que estão com Paulo em Corinto, enquanto escreve a carta aos irmãos lá de Roma. Então, as mensagens de Paulo através desses irmãos. Após enviar suas saudações pessoais aos 26 irmãos lá em Roma, agora Paulo transmite recados de 8 pessoas que se encontram com ele aqui em Corinto, citando também esses tais pelos nomes. A gente vai dar uma passadinha rápida sobre cada um deles, né? Ele começa com um nome muitíssimo conhecido, seguido de outros 3 aparentemente desconhecidos. Olha o versículo 21. Quem você conhece logo de cara? Timóteo. Timóteo é um nome bastante conhecido no meio da igreja, mas ele apresenta aqui 3 outros nomes, um tal de Lúcio, um tal de Jason, um tal de Sosípatro, que ele diz que são meus parentes, ou como nós já elucidamos com a palavra singenês lá no início, pode ser meus compatriotas, irmãos judeus convertidos. É o que pode significar aqui, então, essa palavrinha, meus parentes, singenês, é o que Paulo vai usar aqui. Mas ele usa o nome de Timóteo. Era um nome já extremamente conhecido e Paulo cita, então, Timóteo. Quem era Timóteo? Você se lembra? Quem era Timóteo na relação com Paulo? Se alguém que merecia ser chamado de cooperador de Paulo, esse era Timóteo. Paulo vai dizer, saúda-vos, Timóteo, meu cooperador. Se você for estudar mais detalhadamente esse meandro da vida de Paulo, havia 8 anos que Timóteo estava com Paulo, viajando em todos os recantos com ele, trabalhando, recebendo ordens, indo para lá, indo para cá, a serviço de Paulo, ao serviço do Evangelho. E Timóteo era esse homem criado por Paulo, desenvolvido por Paulo, amadurecido por Paulo e servindo a causa do Evangelho. Então, no versículo 21, o primeiro nome que você tem aí é o nome de Timóteo. Ele foi constante companheiro de Paulo nas suas viagens, ele assumiu várias missões diferentes de visitar irmãos de outras cidades, de permanecer em alguns lugares, fazendo a obra enquanto Paulo seguia à frente, depois ele ia, reencontrava com Paulo, ele era esse braço direito no trabalho missionário com Paulo. Jovem, mas dedicado ao serviço do apóstolo. Paulo tinha profunda afeição por Timóteo, porque foi ele mesmo que o levara a Cristo, pelo que se percebe, embora a evangelização feita por sua mãe Eunice e sua avó Lóide é característico, fortemente predominante o valor da família na evangelização de Timóteo, mas Paulo vai chamá-lo de meu filho na fé.
se foi a conversão ou se foi o discipulado num processo de maturação na vida de Timóteo, Paulo foi o grande responsável. Então Paulo tinha uma grande afeição por esse jovem que o levara, ainda bem moço, a participar do trabalho missionário, viajando com ele por vários lugares, e o considerava seu filho na fé. Olha aí, duas referências que te ajudem rapidamente a perceber esse fato. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. Vai lá. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 2. O que é que diz lá? E a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Não é? Então essa expressão dá-nos a entender que Paulo ou levou Timóteo de fato a reconhecer em Cristo o seu Salvador pessoal, ou levou Timóteo a partir desse estágio já alcançado com o ministério de sua mãe e de sua avó a um processo de maturidade. Lá no texto de Atos 16, salvo engano, vai se dizer ali que Paulo trouxe Timóteo para junto de si. A ideia de um discipulado, de um processo de maturação ou de maturidade na vida do jovem Timóteo, realizado pelo apóstolo Paulo. Mas olhe também a segunda carta. Na segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Na segunda carta, capítulo 2, versículo 1, Paulo diz assim: Tu, pois, filho meu. Percebe? E não é só aqui, nessas duas referências, mas se você for olhar em outros lugares nas cartas de Paulo a Timóteo, a referência de que ele é um filho. Paulo vai trabalhar isso em vários pontos, porque ele tinha esse cuidado, essa afeição, esse carinho especial por Timóteo. Então volta lá para Romanos 16, 21, saúda-vos Timóteo. Depois de falar no seu cooperador, Timóteo, Paulo volta-se aqui para 3 de seus patrícios, que é como se deve entender então a referência a meus parentes, ou a palavrinha singenes, como dissemos já anteriormente. Ele vai falar sobre Lúcio, sobre Jason e sobre Sosípatro. Então 3 nomes que são meio que desconhecidos, mas Paulo vai citá-los aqui. Não há como identificar ao certo nenhum desses 3. Os estudiosos buscam alternativas aqui e ali, várias são as tentativas, mas não há um consenso pelos eruditos aí de quem são de fato esses 3. O importante não é decifrar o indecifrável, mas perceber o amor de Paulo por esses irmãos. O importante então não é saber exatamente quem são esses tais, já que Paulo não abre o leque sobre eles, e eles não são assim tão fartamente citados, ou em Atos ou nas cartas. O importante não é chafurdar a história para saber quem são esses homens, mas é perceber o que Paulo coloca sobre eles. Eles são meus cooperadores. Eles estão ali junto com Paulo, trabalhando arduamente na disseminação do Evangelho. Paulo permite aqui, meus irmãos, no próximo versículo, 22, Paulo permite que Tércio, que era o seu escriba, o seu amanuense, para quem ele vinha ditando essa carta, que ele escreva uma saudação própria. Olha o que diz o versículo 22. Eu, Tércio, escrevi esta epístola, e eu também vos saúdo no Senhor. O amanuense, o secretário, ele apenas faz aquilo que o comandante manda. Mas Paulo abre um espaço e deixa Tércio colocar ali uma saudação pessoal também para aquela igreja. Quem era Tércio? Tércio conhecia bem a igreja de Roma ou não? Não sabemos. Mas Paulo dá esse espaço aqui para ele se manifestar nessa relação também saudável e saudosa com aqueles irmãos. Em seguida vem um recado do anfitrião de Paulo em Corinto, Gaio. Olha só, no versículo 23, saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro. Quem era Gaio? De novo, você que está nos acompanhando lá no Café da Manhã, nós falamos sobre Gaio na terceira carta de João e dissemos que existe no Novo Testamento pelo menos 3 pessoas com o nome de Gaio. Eu não vou repetir aqui as referências, as indicações de cada um deles, mas pelo menos 3 pessoas com nomes de Gaio, pessoas diferentes, são citadas no Novo Testamento. Era um nome, de acordo com as relações, um nome muito comum no meio romano. Era um nome vulgar. Então havia Gaios
para todo lado ali em Roma. Vulgar no sentido de ser vulgo, de ser pertencente ao povo, né? Não que seja um nome descartado ou indesejado, ok, gente? Então é possível identificar aqui esse Gaio com o Gaio Corinto, que Paulo batizou. Se você ler a primeira carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer que eu não batizei quase ninguém. Mas ele vai dizer, eu batizei a família de Gaio, não é? A casa de Gaio. É possível, então, que este Gaio aqui seja este Gaio que Paulo tenha batizado lá em Corinto. E você se lembra que Paulo está aqui dizendo que Gaio, onde ele estava hospedado, em Corinto, é que mandava saudações à igreja de Roma. É isso que está dizendo aqui no versículo 23, ok? Saúda-vos Gaio, o meu hospedeiro. E Paulo estava em Corinto. Então, certamente, podemos interpretar Gaio aqui como sendo este Gaio que Paulo batizou ali em Corinto, quando evangelizava aquela cidade. Alguns eruditos, estudiosos, entendem que o seu nome romano completo seria Gaio Tício Justus, sendo aquele que acolheu Paulo em sua casa depois que os judeus rejeitaram o evangelho. Se você for lá para o capítulo 18 de Atos, você vai perceber que os coríntios não abraçaram muito bem os cristãos ou a pregação dos missionários, especialmente os judeus ali em Corinto. E Paulo bate os pés, sacode a poeira e diz, então, chega, não vou insistir com vocês, eu vou para os gentios. E naquele contexto ali, Tício Justo, não aparece lá em Atos a referência Gaio Tício Justus, aparece apenas Tício Justus, mas muitos vão dizer que Tício Justus tinha o seu nome romano completo como sendo Gaio Tício Justus, sendo esse então que acolheu Paulo em sua casa depois de ter sido rejeitado pelos judeus ali em Corinto. Quinta e última parte aqui da nossa reflexão nessa manhã. Doxologia. O que é doxologia? A palavrinha doxa, lá do grego, é glória. Então é atribuição de glória, ou o glorificar, ou uma glorificação. Então você tem aí na parte final do versículo 21 ao 27, uma doxologia, ou seja, uma glorificação, um enaltecimento, uma exaltação ao ser de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Paulo dirige, meus irmãos, louvores e ações de graças, então, a Deus por sua imensurável sabedoria, que excede, aliás, todo entendimento. Paulo vai dizer isso aqui. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, a esse... Aí ele vai fazer algumas alusões à grandeza desse Deus maravilhoso, e no versículo 27 ele fala, a único Deus sábio, a ele seja a glória pelos séculos dos séculos. A ele seja a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 25, Paulo diz que é para esse Deus, ele que é capaz de fortalecer, de firmar, é a ele que Deus está exaltando. E a gente aprende aqui, meus irmãos, que Deus é poderoso para estabelecer a igreja, para fortalecer os seus membros na fé, na verdade, na santidade, na coragem, na unidade, para a glória dele mesmo. Por que é que Deus estabelece a igreja? Para a glória dele. Tudo é feito em primeira mão para a glória e honra de Deus. A nossa salvação, em primeiro lugar, é para a honra e glória de Deus. Depois é para o nosso bem. Louvado seja Deus por esse bem maravilhoso e eterno que recebemos nele. Mas Paulo levanta aqui, então, essa glorificação ao Senhor. Deus faz isso somente por meio de seu Filho, Jesus Cristo. Olha aí, segundo o meu evangelho e segundo a pregação de Jesus Cristo. Paulo deixa bastante claro que esse salvar de Deus, essa exaltação a Deus, só se faz por meio de Jesus Cristo. Temos aqui uma participação. A Valderice lá de Jundiaí, falando aqui, Calvino diz que Saulo é um nome judeu e Paulo é um nome sobremodo honroso. Sobrenome honroso, é isso mesmo, Valderice, desculpe, Val. Falo mais Val e esqueço o resto do nome, né?
Val, é isso mesmo, né? Saulo é o nome judeu, possivelmente derivado de Saul, né? O nome judaico, e Paulo já é uma atribuição mais honrosa para Saulo. Né? Alguns vão dizer que é por causa de Paulo, né? Que ele vai colocar esse nome nele mesmo, né? De Sérgio Paulo, que ele vai colocar esse nome nele mesmo, mas é um título honroso que Paulo tem, então, a partir da sua conversão. Deus, meus irmãos, voltando aqui, é o soberano, o Senhor que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz, e é Ele que merece toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é o Senhor que nos livra do pecado e da condenação eterna para a sua própria glória. Então, nesse fechamento da carta aqui, Paulo quer glorificar a Deus, quer que aqueles irmãos se juntem a ele nessa glorificação a Deus, porque o evangelho se tornou manifesto. O plano de salvação de Deus se torna conhecido de todas as nações, e o evangelho estava naquele período, especialmente, a todo vapor sendo levado para o mundo. Eu quero terminar aqui concluindo a nossa reflexão de hoje, dizendo que se esse estudo foi abençoador para a sua vida, glorifique a Deus, mas propague o que você aprendeu. Repasse, ajude, fortaleça outros. Continue se fortalecendo através das meditações no livro de Romanos. Nós dissemos lá no primeiro estudo que Romanos pode ser o maior compêndio de teologia mais organizado que você tem dentro de toda a Bíblia. Faça um voto com você mesmo, de ler pelo menos uma vez no ano, Romanos todo. Repita isso na sua vida por anos e anos à frente e você vai ser tremendamente abençoado. Cuide para não se esfriar, deixando de lado a palavra de Deus, mas se alimente dela sempre e nos mais variados pratos. Ou seja, leia e se alimente da palavra nas tantas e diversas possibilidades que você tem nos dias de hoje. Enquanto o fôlego houver, caminhe com o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, diz a palavra de Deus em Paulo, aqui nesse mesmo livro de Romanos. Deus te abençoe, meu